Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Viva com Deus Oficial. É uma alegria, uma satisfação ter a sua participação. Muito obrigado pela tua audiência. E desde agora peço para você compartilhar com teus amigos, com os familiares. Assim você estará ajudando as pessoas a conhecerem mais a respeito de Deus e do seu propósito. Você estará fazendo parte da missão, alcançando mais e mais pessoas para ouvir a palavra, a vontade de Deus. Amados, o tema de hoje é aumento das doenças. Mas por quê? Porque as doenças têm aumentado mais e mais, principalmente as doenças graves. Muitos têm feito essa pergunta: por que as doenças têm se multiplicado assustadoramente? Você quer saber? Nos próximos minutos estaremos respondendo de forma bem simples, de forma direta. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20. 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20, diz a palavra de Deus. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amados, de acordo com esse texto, o apóstolo São Paulo está dizendo que o nosso corpo é o santuário, é o templo do Espírito Santo. E que nós pertencemos a Deus, não sois de vós mesmos, porque fomos comprados pelo sangue de Jesus. Amados, o Filho de Deus deu a sua própria vida, derramou seu precioso sangue, sofreu uma angústia sem igual. O eterno Rei dos Reis, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Por isso você pertence a Deus e eu pertenço também. Para nos resgatar, Jesus Cristo derramou o seu precioso sangue. Então, o nosso corpo é uma máquina viva, é o templo, é o santuário do Espírito Santo. Amém? Deus o considera assim. Por isso, amados, na medida do possível, você e eu devemos zelar do nosso corpo, cuidar do nosso corpo, porque não pertence a nós mesmos. Alguns falam bem assim: eu faço o que eu quero com o meu corpo, é meu. Está errado, está equivocado. O nosso corpo pertence a Deus. Nós pertencemos a Deus, amados, duas vezes. Pela criação, porque Ele nos criou. E nós pertencemos a Deus pela redenção, porque o homem pecou, o homem falhou, mas o Filho de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, nos resgatou. Então, Deus nos comprou. Nós pertencíamos ao mal, porque nossos pais fez a vontade do mal. Então, você e eu pertencemos a Deus duas vezes, pela criação e pela redenção. Mas e o aumento das doenças? Por que tem acontecido tanto nesses últimos dias? Sabe por quê, meus amados? Segunda carta de Paulo a Timóteo, nós vamos dar uma lidinha. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1, e a primeira parte do verso 2. Então, 2 Timóteo, na verdade, capítulo 3, verso 1, e a segunda parte do verso 2. Nos diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos perigosos, tempos difíceis, né? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, gananciosos, egoístas e assim por diante. Nesses últimos dias sobrevirão tempos difíceis, diz o apóstolo São Paulo. Por que os tempos seriam difíceis? Porque as pessoas seriam o quê? Gananciosas, amantes de si mesma ou egoístas. Queridos, hoje o aumento das doenças acontece na própria alimentação do ser humano. Queridos,
As doenças são adquiridas nos próprios alimentos que nós ingerimos. Nos tempos mais passados, havia muito menos doença, porque as coisas eram mais naturais. Os frangos no sítio, né? Era 4 meses, 5 meses, 6 meses. Hoje, com 40 dias, 30 dias, o frango vai para o abate. Por quê? O excesso de hormônio, rações, remédios e mais remédios. As pessoas querem que fazer dinheiro logo. A ganância, só pensando em si mesmo. O gado, muito hormônio que eles aplicam, remédio nos animais para eles engordarem, para eles crescerem, porque querem dinheiro logo. A ganância, só pensando em si mesmo. É certo que frutas e verduras nessas épocas precisam de veneno, sem dúvida, mas o ser humano, devido à sua ganância, eles aplicam venenos exagerados, faz com que a planta cresça de forma antinatural. Eles querem, vamos dizer assim, acelera o amadurecimento. Hoje você compra um tomate, alguma coisa assim, está rígido, muitas vezes está vermelho por fora e por dentro está branco, porque é o excesso de veneno. Mas tudo que é por causa da ganância. Amados, o ser humano hoje é movido pelo egoísmo. Ele quer fazer dinheiro, não pensa no semelhante. Então, químicas, venenos em excesso, remédios e mais remédios, outros e outros produtos que eles aplicam nos animais para engordarem, para crescer logo, tudo isso vai para o nosso organismo, quando nós ingerimos a carne de animais, vai para o nosso organismo, trazendo o quê? Doenças que você nunca esperava. Então, meus amados, nós somos aquilo que comemos e bebemos. Se os nossos alimentos estão cheios de químicas, de veneno, se os nossos alimentos estão cheios de remédios, com certeza, tudo isso está o quê? Prejudicando a nossa saúde terrivelmente. Então, meus amados, a resposta é essa. O aumento das doenças, mas por quê? Por causa da ganância, por causa do egoísmo do próprio ser humano. Por isso, queridos, devemos confiar no nosso Deus Todo-Poderoso, fazer o nosso melhor. Ninguém é santo. Vamos procurar fazer o nosso melhor para termos uma melhor saúde. Não tem como evitar todas as coisas, mas faça o teu melhor, vou fazer o meu melhor e com certeza você terá saúde, porque o teu corpo é o templo, é o santuário do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Amém.